pessoas não acham que são nem um pouco maus. É por isso que na Ásia, o morcego é símbolo de boa saúde e boa fortuna. Não à toa, o caluniado morcego ocupa a 5ª posição na nossa lista. Não há como se esconder da 4ª colocada da nossa lista. Ela pode ser encontrada nos jardins, nas casas e nos galpões. Nos assustando quando menos esperamos, eis a aranha. Talvez você tenha medo da maneira como ela caminha pelo chão com aquelas grandes pernas peludas. Ou pela maneira como ela te encara com aqueles 8 olhos vidrados. Ou talvez por causa daquelas 2 presas horrorosas. Alguns psicólogos acreditam que todo mundo tem um instinto de desconfiança em relação às aranhas. Mas se você já teve uma experiência ruim com uma aranha, ou se testemunhou o medo de alguém, então sua paranoia pode se tornar uma aracnofobia. Os aracnofóbicos extremos são limpadores compulsivos. Eles até lacram vidraças com fita para se assegurar que as aranhas não entrem. Alguns aracnofóbicos são tão paranoicos que vedam suas roupas recém-lavadas em sacos plásticos à prova de aranhas. Mas, finalmente, pode haver uma solução. Talvez seja possível encontrar uma cura até para os casos mais extremos de aracnofobia. No Centro de Psicoterapia Multimídia Avançada, Brenda Widerholt tem usado a tecnologia moderna para ajudar a aracnofóbica Amber McNeil. Quando eu era uma menininha, quando via uma aranha, eu saía correndo e chamava minha mãe. Se a aranha estivesse dentro de casa, eu pedia para ela dar um jeito. Agora me mudei para San Diego, a 5.000 quilômetros da minha mãe. Então, quando vejo uma aranha em casa, não posso chamá-la. Então, tenho que fazer alguma coisa. Tenho que me virar. A primeira parte da terapia usa a tecnologia para ajudar os clientes a relaxarem. Amber pode ver sua resposta de luta ou fuga na tela. Dessa maneira, ela pode tentar controlar a sua própria natureza, mesmo face ao inimigo. Amber até consegue ficar cara a cara com uma aranha virtual. Em segurança no mundo da realidade virtual, Amber consegue lidar com a aranha gerada por computador. Mas será que ela está pronta para ir à loja de animais e enfrentar seu pior pesadelo ao vivo? Essa aqui é muito legal. Ah, olha só que linda, olha pra ela. Minha nossa. Essa o que é você uma... acha? Ai, você vai segurar ela Você antes? quer que eu segure ela antes? Prontinho. Tá bom, vem cá, guria. Ai, meu Deus. Prontinho, prontinho. Tá tudo bem. Certo, tudo bem. Fica paradinha. Prontinho. Você disse Ela vai isso. ficar quietinha aí por um tempinho. Certo. Ela só, uma vez que se sinta segura, ela vai se acomodar e sentar. Tá. E você vai ter que fazer ela descer de você. É, ela tá subindo um pouquinho. Na verdade, não é nada do que eu achava que ia ser. Você tinha razão. Como você disse, ela é como um sopro de ar. Eu achei que era mais densa. Nós criamos esses monstros enormes na mente e depois nos damos conta de que eles não são tão medonhos. Você não quer que ela embarace no seu cabelo? Se subir, eu pego. Mas eu não vou no seu ombro, Amber. Ela tá sentadinha aí, eu queria ter a minha câmera. Ela é um papagaio. Parece um papagaio. Exatamente. Se minha mãe visse isso, não ia acreditar. Bem, talvez você tenha conseguido superar sua fobia de aranhas. Ou morcegos. Ou tubarões.
Mas você vai precisar de muito mais que um terapeuta quando vir o nosso próximo concorrente. Por que plantar flores no jardim se elas atraem a assassina maligna que ocupa o 3º lugar da nossa lista? Você pode achar que a abelha é nossa amiga, alegremente polinizando flores e nos dando mel. Mas as abelhas matam 10 vezes mais pessoas por ano que os mais ferozes ursos cinzentos, aligatores e aranhas juntos. Cerca de 2 milhões de norte-americanos são altamente alérgicos ao veneno da abelha. Uma picada de abelha pode matar em menos de 5 minutos. Uma abelha sozinha já faz estrago, mas elas assustam mesmo quando chamam reforços. As abelhas estão em 3º lugar na lista porque temos verdadeiro pavor do enxame. Seu tamanho é imensurável. Seu poder é ilimitado. Seu inimigo é o homem. É mais que especulação. É uma previsão. O enxame está vindo. De fato, o enxame está aqui. As lendárias abelhas assassinas entraram nos Estados Unidos em 1990. E com elas veio a histeria e o medo. Afinal, abelhas assassinas são divertidas nos filmes. Mas o que você acha de encontrar uma colmeia enorme no seu quintal? Se você está em Phoenix, Arizona, é hora de chamar Derek Taylor e os especialistas em remoção de abelhas africanizadas. As abelhas africanizadas são mais perigosas porque atacam em número muito maior que as europeias. Elas não têm mais veneno que as europeias, mas picam em quantidade e num raio muito maior. Uma abelha rainha europeia pode mandar 20 ou 30 abelhas para atacar, independentemente do tamanho da colônia, e elas não voam muito. A abelha rainha africanizada envia metade da colônia, e elas são enormes. Podem partir 10 ou até 30 mil abelhas juntas, e isso pode ser muito perigoso. É por isso que as abelhas ocupam a 3ª posição na nossa lista. Mesmo com o equipamento de segurança apropriado, a imagem de milhares de animais tentando nos causar dor é apavorante. Esta colmeia é surpreendente porque é muito grande para estar exposta. Todas as abelhas de guarda estão do lado de fora e como a colmeia está exposta, dá para ver tudo. Às vezes elas ficam nas paredes ou nos galpões e nesses lugares não dá para ver as guardiãs. Uma colônia externa deste tamanho é extremamente rara. Opa, aí está a primeira. A primeira picada. Para algumas pessoas, enfrentar um enxame de abelhas assassinas seria o maior pesadelo. Mas, ironicamente, só podemos culpar a nós mesmos por isso. Aconteceu no Brasil anos atrás. Eles estavam trabalhando com abelhas africanizadas, tentando ver se conseguiam produzir mais mel. 17 rainhas fugiram e lentamente elas foram subindo. Eles disseram que as abelhas jamais ultrapassariam o canal do Panamá e que nunca poderiam viver nas montanhas do México porque o inverno lá é muito frio, que seria duro demais para elas. As abelhas africanizadas nunca armazenavam mel o suficiente e fizeram o mesmo que as abelhas europeias. Armazenaram mais mel. É por isso que elas são capazes de sobreviver ao inverno agora e que temos essas colônias africanizadas de 50, 60 mil abelhas das quais nunca se tinha ouvido falar antes. Elas são uma grande ameaça. Mas nem as abelhas assassinas se comparam ao medo e aversão que sentimos por outro animal mortífero. Porque nosso próximo animal não tem nada de doce. O que mais assusta os norte-americanos? Não é o escuro.
nem raios e trovões. E nem mesmo voar de avião. Mais da metade da população admite ter medo de cobras. Puro medo de parar o coração. Todos os anos, esses répteis mortíferos matam cerca de 30 mil pessoas no mundo todo. Não é à toa que as cobras ocupam a segunda posição na nossa lista de horrores. Até mesmo especialistas como Peter Taylor, do Zoológico de St. Louis, nutrem um respeito saudável pelo animal que ele conhece e ama. Uma cobra-rei adulta inocula veneno o bastante numa única picada para matar um elefante. Então vale a pena ser cauteloso, mesmo quando se está lidando com esta jovem cobra. Levar uma cobra de um recipiente para outro não é uma tarefa fácil. Se Peter, que é um expert no assunto, tem tanto respeito pelas cobras, imagine nós que morremos de medo dela. É por isso que essas assassinas estão em segundo lugar na lista. Mas pode haver outros motivos para termos tanto medo de cobras. Se não é instintivo, acho que temos medo delas porque são muito diferentes de nós. Têm sangue frio, não têm pernas, vivem no chão, são furtivas, não piscam, sua língua é fendida, então custamos a nos acostumar com elas. Mas existem alguns sons aos quais a gente nunca se acostuma. O chocalho da cascavel é apavorante para todo tipo de intrusos. Pensamos que todos os animais pavorosos da nossa lista estão aí para nos pegar, mas não devemos levar isso para o lado pessoal. Uma cascavel usa seu chocalho para afugentar os intrusos. Assim, ela não precisa desperdiçar veneno em animais que são grandes demais para serem engolidos. Os animais que vivem no ambiente onde as cobras são as maiores predadoras têm medo delas. Muitos primatas na África, por exemplo, têm medo delas. Os macacos vervetes jogam objetos e pedras nas pitons e sempre ficam de olho caso o bando esteja em perigo. Ter medo de cobras faz sentido. Afinal, ficar longe de uma assassina aumenta e muito a sua expectativa de vida. Mas será que as cobras são tão más quanto pensamos? Nossa imaginação transforma toda criatura rastejante num assassino venenoso, quando, na verdade, só cerca de 10% das cobras do mundo são venenosas. Mas a maioria das pessoas não sabe a diferença entre elas. É por isso que temos medo de todas. Afinal, quando o assunto é cobras, é melhor prevenir do que remediar. Já vimos 9 concorrentes. Eles são os piores entre os piores. Só uma coisa pode nos assustar mais. É o número 1 da nossa lista, e ele vem a seguir no